Futebol é o país da adoração. Fala galera do Haddad, boa noite. Então começamos mais uma live. Como você pode ver, aqui o cenário tá bem diferente. O uniforme da live também tá bem diferente, porque hoje o nosso bate-papo é sobre futebol, sobre adolescente, futebol e o adolescente, a igreja, né, no futebol. Então a gente tá aqui com o irmão Sebastião, né, mais conhecido como Tião no futebol. E a Sara Débora também tá uniformizada, né, com essa camisa assim do time do coração, né? Tô aqui na força do ódio, mas tudo bem. Então, queria desejar uma boa semana para vocês, né? Que Deus abençoe muito vocês essa semana. E a gente vai começar com um louvor. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Então, pessoal, a gente vai começar aqui um bate-papo com umas perguntas super da hora com o irmão Sebastião. E a primeira pergunta é, vamos conhecer um pouquinho ele. Então, conte um pouco sobre a sua infância. Muito prazer poder participar dessa live, né, onde eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha infância e sobre a minha vida no futebol. Então, eu comecei no futebol com praticamente 15 anos, né, onde as pessoas comentavam que eu tinha um grande potencial e é onde eu tive a oportunidade de ser levado por um parente meu para fazer teste no Avaí, né? E graças a Deus eu fui muito bem recebido na capital, pelo clube, pelos comandantes de lá, e foi muito gratificante. E a partir disso aí, eu fiquei 2 anos no juvenil e logo em seguida já subi para o profissional. Né? Então foi como diz assim, a oportunidade foi apresentada e eu soube abraçar ela. Então é isso que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em entender isso, entender esse propósito. Até porque mesmo eu fora dos conhecimentos da igreja, fora do conhecimento da palavra, eu tinha isso no meu coração, que era ser um atleta profissional. E isso eu coloquei na minha cabeça e Deus me abençoou, como eu já frisei para vocês, mesmo eu não sendo ainda conhecedor da palavra, mas eu tinha aquilo em mente e tinha Deus no meu coração. E Deus me abençoou muito nisso aí. Então, por que escolheu jogar futebol? Foi influência de alguém? É isso aí, né? Sempre tem alguém que te influencia. Né? Na verdade, assim, se eu falar que foi meu pai, que foi minha família, eu não estarei falando a verdade. Porque as pessoas que trabalhavam, que conviviam comigo, eles falavam que eu tinha condições. Que eu tinha condições de ser um atleta profissional. Mas como tu era muito novo lá do meio do mato de Urubici, então as pessoas achavam assim que era difícil. Né? Até que no momento certo, no momento que Deus envia uma pessoa lá para poder ajudar, ele me leva para a capital, onde eu fiz o teste, passei, né? E onde eu vivi muito tempo lá no Avaí. E a importância dos pais para você? A família é tudo na nossa vida, né?
Que idade você tinha quando decidiu seguir a carreira de jogador de futebol? Tudo começa na escola, né? Às vezes a gente tem que frisar indo para os adolescentes, quando os adolescentes querem ser algo na vida, mas ele não se preocupa com estudo, né? A educação faz parte da nossa vida, independentemente de que área a pessoa se dedique. Então, esse dom que Deus dá para a gente vai se desenvolvendo com aprendizado na escola. Às vezes tem gente que se destaca bastante na escola, né? Nessa área de futebol, na educação física. Sempre tem... Primeiro clube profissional. E como foi? O primeiro clube foi, eu frisei para ti, foi o Avaí que me acolheu de braços abertos, onde eu fui no finalzinho de 79, fiquei até 85, né? Aí depois vai ter mais algumas perguntas para eu vou responder também, porque eu vim para cá nesse meio tempo. E é onde eu participei de vários campeonatos, assim, hoje eu me pergunto assim, né? A gente se pergunta que como que as pessoas conhecem a gente. A gente, o irmão Reginaldo está nos assistindo, e a gente não tem a noção de quantas e quantas pessoas que nos conhecem através disso. A gente não tem esse conhecimento porque a gente não tinha pouco contato com eles. Mas a gente dando uma volta depois, assim, no estado todo, a gente vê que a gente é muito conhecido e muito querido. Então isso aí é tudo prova de que o esporte, ele provoca isso tudo na vida do adolescente. Então você que quer ser um atleta profissional, ou mesmo levando isso para a tua vida, procure fazer as coisas sempre direitinho. Apesar que você é um adolescente, mas eu não sei se eu vou ser jogador. Não tem problema. Não tem problema se você vai ser jogador ou não. Isso é para a educação. Porque uns anos atrás, ou vários anos atrás, o crente ele não podia jogar futebol. Não podia porque os pais achavam que isso era pecado. E quando que hoje nós estamos vendo, eu sou novo convertido faz 10, 11 anos, mas eu via lá, do tempo que eu jogava ainda, como era difícil para os crentes, né? Eu ainda não era crente, mas eu via que era difícil seguir na casa de futebol, porque os pais eles não permitiam que seus filhos eles participassem disso. Mas hoje, graças a Deus, as cabeças estão mudando. Algum título importante na sua carreira? Eu tenho pelo Avaí lá três taças que a gente ganhou durante esses 5, 6 anos que eu passei por lá. E acho que nós ganhamos uma taça também aqui pelo nosso clube de Tubarão Ferroviário. Foi em Brusque, né? Acho que foi por aí. Agora a gente vai com mais uma música na Sara Débora e depois tem mais perguntas. Oh
sobre futebol e agora a gente vai para mais algumas perguntas. Sabemos que você jogou no Avaí Futebol Clube. E como foi sua passagem por lá? Falar do Avaí hoje, para mim, é uma maravilha, né? Porque foi uma passagem, apesar dos anos ser um pouco mais difícil, parece, naqueles anos, os anos 80, né? Mas foi uma passagem, eu posso dizer assim, muito boa, onde nós não conseguimos a título, porque na época dos anos 80 só quem ganhava era Joinville, né? Mas foi muito gratificante. Então a gente aprendeu muito e foi maravilhoso. E sua vinda para Tubarão, como foi essa decisão? Então, em dezembro de 85, eu me casei. Eu me casei e o falecido João Albino, ele era o presidente do Erci Luz, na época, né? 85. E eu lembro que ele teve lá na ressacada, já era na ressacada, e ele perguntou se eu queria vir para jogar no Erci Luz. Daí eu disse, não, vou com o maior prazer, se eles me liberar aqui não tem problema. E foi assim que aconteceu a minha vinda para Tubarão, em 86. Quando você ouviu falar de Jesus, conte sobre sua conversão. É maravilhoso. É maravilhoso a gente falar de Jesus, que a gente não tem o que a gente falar. Falta adjetivos, falta argumentos. Mas eu quero dizer para ti que se eu tivesse conhecido Jesus na época que eu joguei futebol, eu teria, na minha concepção, como atleta ainda, falando como atleta, hoje já aposentado, né, do futebol, teria sido bem mais diferente. Né? Porque, de repente, o jogador profissional, ele faz algumas coisas que não estão dentro daquilo, né, da história, da igreja, que faz parte. Então, depois que a gente aprende com Jesus, a vida da gente é totalmente diferente. E é maravilhoso. Na minha conversão, foi aqui na sede mesmo. Né? E para que a gente chegasse até aqui, teve muita oração da minha família, da minha filha mais velha, da minha esposa. Pra você ter uma ideia, eles tiveram 80 anos, 8 anos, eles orando para que eu viesse para a igreja. Eu lembro que eles me deixavam no pé do Morro do Canudo, eles vinham para a ADI e eu subia para a catedral. Mas com o tempo aquilo ali parece que foi perdendo a graça. Né? Porque de tanta a gente ouvir a palavra e a oração, né? As pessoas oravam muito pela vida como a gente faz hoje. Né? A gente ora muito para que vidas venham ser alcançadas. E pela misericórdia de Deus, através das orações da minha família, através da oração de amigos, hoje estou aqui podendo servir Jesus com todas as minhas forças. Conviveu com algum atleta evangélico quando jogou futebol? Eu tive esse privilégio de poder participar, acho que de uns 2, 3 anos, 2 anos no Erci Luz, né, que eu posso citar o nome dele aqui, o Miro, que hoje ele trabalha no fórum, e participamos depois mais 3, 4 anos juntos no Ferroviário. Esse foi um dos poucos evangélicos que na época tinha jogando futebol. Como foi jogar futebol, conciliar a família, esportes, viagens, que foram muitas? É verdade, isso é bastante difícil. É bastante difícil porque a vida de um atleta profissional, por causa das concentrações, das viagens, ele passa mais tempo dentro de um ônibus ou dentro de avião do que com a sua própria família. Mas, graças a Deus, né, eu tive uma esposa que soube entender tudo isso. Tive uma sogra que hoje já é saudosa hoje, né? Sogras que já partiram. Mas foi bom, foi bem gratificante, né? Porque foi a vida que eu escolhi, é uma vida
muito, que requer muita dedicação. Tem seu lado bom, mas tem o seu lado também que te deixa saudades, né? No caso, saudades da sua família, que você passa muito tempo fora. Mas se tu for juntar isso tudo, foi uma vida bem gratificante. Agora a gente vai ouvir mais uma música com a Sara Débora e depois tem mais pergunta. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Então, vamos aqui continuar com as perguntas para o irmão Tião. Então, sabemos que você conhece vários atuais times e muitos desses adolescentes que jogam em times profissionais passaram por escolinhas que você foi o treinador. Consegue citar alguns nomes para a gente, de alguns que você lembre? Essa é uma das boas partes, a gente fazer parte de trabalhar em escolinhas. Porque além que a gente pode levar esse conhecimento de atleta profissional para o lado esse lado lá dentro das quadras, ele proporciona isso que tu falou. Que eu lembro hoje de momento que está na atividade, nós temos o Matheus Fraga, que está em São Paulo, né? Nós temos o Renan Bressan, que hoje está no Paraná, e nós temos o Pedro, que ele até a família dele aqui ali do São João, que ele está lá hoje em Chapecó. Então, esses são alguns assim que a gente lembra de momento. Mas nesses 20 e poucos anos de trabalho com escolinha, de dedicação com crianças, com adolescente, esse é alguns. Mas vários jogadores desses que já passaram por nós, por mim no caso, são vários. Eu posso... Assim, se eu lembrar de cabeça, eu acho que passa, irmão Reginaldo, deve passar de umas 10 crianças, né? Que a gente pegou com 5 anos e ficou ali com 10, 12 anos. E graças a Deus, esses deram sorte e estão caminhando, ainda estão caminhando, né? Tirando o Bressan, que já é jogador profissional, já está quase finalizando a carreira, mas esses dois goleiros... Principalmente esses dois meninos, eles têm muito futuro pela frente. Eu lembro muito do Matheus Fraga, né? Ele era aqui do Haddad de Tubarão. E vai passar até algumas fotos, que tem vídeos e fotos dele treinando com o irmão, né? E a gente depois vai passar algumas fotos aqui para vocês. O irmão ainda faz esse trabalho em alguma escolinha? Então, eu gostaria até de convidar, né, você... Papai, você, mamãe, que está nos assistindo esta noite, que tem seu filho a partir de 5 anos até os 15 anos. Hoje, atualmente, estou trabalhando no Wilson, lá na escolinha, que funciona de segunda a quinta-feira, nos horários das 6 às 7h30. São dias diferentes para cada categoria, então nós estamos lá todos esses dias. Eu gostaria de fazer esse convite.
né, para que o papai incentivasse, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, incentivasse o seu filho, o seu neto, e colocasse ele numa escolinha, não precisa ser na nossa. Se quiser levar para a nossa, estarei lá de braços abertos esperando por eles. Mas pode ser em uma outra atividade esportiva, mas o importante, mamãe, papai, é que você incentiva seu filho à prática do esporte. Se ele estiver dentro do esporte, ele não está com a cabecinha focada em outras coisas. E até porque a nossa intenção hoje é de tirar essas crianças de trás do computador, de trás do videogame. Porque isso está se tornando um vício. E um vício que pode ser muito perigoso para o futuro, porque elas vão crescer umas crianças obesas, né, porque não tem uma atividade. E isso lá para frente, para o futuro deles, isso é complicado. Então, o importante de tudo isso é que essas crianças elas estejam fazendo uma atividade. Não interessa no qual esporte que elas estejam, mas que elas estejam participando disso para que elas cresçam uma criança saudável, um adolescente saudável, depois lá na frente um jovem saudável, né? Mesmo que ele não tenha esse cacuete de ser um atleta profissional, mas ele leve isso para a vida dele. Isso que é o mais importante. Um recado aos adolescentes. Então, era isso que eu estava mencionando para ti, né? Que eles procurem, né, um local onde eles possam ter uma atividade, um local onde eles possam se dedicar a isso, e cada um dentro daquilo que ele escolheu. Mas na área esportiva isso vai ajudar muito ele. Quando ele é bem sucedido na parte física, nessa área do futebol ou qualquer outra área, no esporte, ele se torna um jovem, um adolescente, um jovem, ele com mais possibilidade, parece que a mente funciona melhor nas coisas daquilo que ele está fazendo. É isso que eu deixo essa mensagem, que eles continuem, que eles sonhem, continuem sonhando e que eles corram atrás desse sonho. Alguns sonham em ser um médico, alguns sonham em ser professores, né? E alguns sonham em ser um atleta, mas por trás desse sonho, que Jesus esteja nesse sonho. Isso é o mais importante. Agora a gente vai ouvir mais uma música com a Sara Débora, depois a gente vai para a nossa última parte de perguntas. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Então, estamos chegando no final, né, do nosso bate-papo. Então, vamos lá. Ex-jogador de futebol, pai, amigo, treinador e ainda exerce ministério na igreja. Sei que é auxiliar na igreja. Qual a sua atividade no ministério aqui? Então, esse ano até a entrada da pandemia, eu era líder de lar missionário.
E nós trabalhamos anos atrás também servindo na recepção. Foram uns anos muito, muito agradáveis. Uma experiência com Jesus. Olha, em 11 anos de fé, a gente pode falar de várias experiências. Mas uma experiência que me marca, é claro, sem contar os livramentos de acidente, que a gente leva, eu ando muito de moto, vou trabalhar de moto, né? Então a gente leva todos os dias umas cortadas de caminhão, de carro. Mas uma experiência assim, que eu sempre conto para meus amigos é que 2 anos atrás, antes de eu conhecer Jesus, há 11 anos, eu fui num oftalmologista porque os meus olhos não tinha mais lágrimas. Né? Então foi muito interessante. Daí eu lembro que o doutor me receitou lágrima artificial, então eu tinha que pingar aquele tudo à noite, até aceitar Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, eu não preciso mais. Né? Então hoje eu estou aqui conversando contigo, né? Tu pode ver, e as lágrimas estão correndo. Então eu sou muito grato, muito agradecido, e louvo a Deus por isso. Amém. Fale sobre família. Falar de família é gostoso, né? É gostosinho quando tem uma família que naqueles momentos mais difíceis. Porque às vezes as pessoas acham que porque tu é um cara legal, tu é um cara bacana, mas toda família tem suas dificuldades. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha família, que foi uma esposa que soube me entender. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, uma já com 30 anos, professora, e tenho a outra que está nesse caminho também, está se formando em educação física também. Ela tem um lar Vitosa, e eu só tenho a agradecer a Deus por essa família. E eu peço a você, adolescente, você jovem, que cuide, ame a tua família. Isso é o passo mais importante para um sucesso lá na frente. Fale sobre filhos. Acabei de falar. É interessante, né? Mas muito obrigado. Né? Como eu falei para ti, eu tenho 2 filhas maravilhosas. 2 filhas que, ao contrário do pai, uma fala muito, a outra fala igual o pai, fala quase nada. Uma puxou a mãe. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus por elas. Fale sobre Jesus. Jesus eu sempre, quando eu vou evangelizar crianças, jovem, adulto, eu falo assim, ó, que a nossa vida sem Jesus é como uma comida sem sal, sem graça, sem gosto, né? E com Jesus parece que as coisas tudo flui ao natural, flui normal, porque Jesus é tudo na nossa vida e tudo na minha vida também. Uma coisa que me lembrou bastante, me lembrou um versículo, essa parte de, independente do seu sonho, né, sempre colocar Deus, João 14,6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, então ele é a coisa mais importante, né? A prioridade. Então, se a gente colocar ele em primeiro lugar e depois os nossos planos, ele sempre vai cuidar de tudo, né? Independente do teu futuro, do que tu sonha profissionalmente, né? Então, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Eu queria muito lembrar vocês que a gente está tendo toda sexta-feira. Agora a gente vai para a última parte da nossa série Apocalipse. Depois a gente vai começar outras séries e está super, super interessante, super divertido, conhecendo várias coisas super legais sobre a Bíblia. E eu quero muito e espero muito você lá. Vai ser às 8 horas e um beijão. Por ter participado da nossa live, né, por ter aceitado esse convite. Foi um bate-papo muito bom, muito gostoso. E a Sara Débora também, que sempre está aqui, né, tocando pra gente. E o Marcos também. E o pai também, todo mundo da plateia. E é isso, obrigada também a você que está assistindo. Que Deus te abençoe muito e você tenha uma ótima semana. Tchau!